Tem uma coisa que todo profissional de audiovisual passa, é por um bom perrengue de vez em quando. Seja um cartão de memória que esqueceu, seja um áudio que perdeu, seja um backup que não fez, seja um REC invertido que você fez e perdeu uma cena linda. Mas a questão é, você vai passar por um bom perrengue, isso faz parte do aprendizado. Eu já passei por alguns bons perrengues e eu resolvi listar todos eles, que eu lembre pelo menos, que os que foram pelo menos marcantes para mim, que me deram dor de cabeça. Falar um pouco deles, falar como que eu saí desse perrengue, como que eu resolvi ele e principalmente tentar ensinar, na minha vivência, nos meus anos de filmmaker e de fotógrafo, como você escapar desse perrengue e não passar por ele. Uma vez eu fui gravar uma série de vídeos numa cidade próxima aqui, e eu chegaria à tarde e gravaria pelo menos 6 vídeos em locais diferentes. Tava tudo dando certo, tudo bem, os donos dos estabelecimentos gastronômicos, eu chegava, gravava e ia pro próximo, chegava, gravava e ia pro próximo. A questão é, a partir do terceiro, ele demorou muito para gravar. É uma pessoa que não tinha muita vivência em gravação, ficou com vergonha da câmera, e isso me atrasou completamente. Sendo assim, todos os outros eu cheguei atrasado. E naquela pressa de saiu, já joga para dentro do carro, volta e tudo, eu perdi meu gravador de voz. Eu, nessa época, usava um Zoom H1N, e é exatamente esse aqui. Eu perdi ele. Quando eu cheguei num determinado cliente, eu perdi. Começou o desespero, a equipe procurando, cadê o gravador, cadê o gravador? Voltamos de carro para ver se tinha caído na estrada. Ele tinha caído na estrada. Caiu, quebrou a tela. Nossa sorte é que ele estava gravando ainda, não chegou a danificar. Claro que quebrou algumas coisas aqui nele, a tela também quebrou, mas ele ainda estava gravando. Fizemos uns testes na hora. E assim a gente conseguiu, mesmo aos trancos e barrancos, acabar esse primeiro dia de gravação, e depois eu arranjei outro gravador, enfim, eu, com um amigo meu emprestado, e depois eu comprei outro gravador no caso, que não dava para usar esse aqui, não era mais confiável. Esse foi um perrengue que na hora deu muito estresse e tudo. O que eu tirei de aprendizado com ele? Sempre façam as coisas com calma. E fazer a coisa com calma na hora, que eu quero dizer, não é só na hora, é sempre pegar e conversar as coisas com o cliente com calma. Não pega mais serviço do que você vai dar conta. Hoje em dia eu não pego mais esse tipo de trabalho de sair gravando 5, 6 pessoas no mesmo dia. Ou a gente vai todos eles para um lugar só, ou eu gravo dessa forma, mas eu coloco um tempo de espaço maior, porque você chegar na hora e se atrasar por algum motivo, você acaba acontecendo esses acidentes. Dessa vez foi um gravador, mas poderia ser uma câmera que caiu no chão por causa de pressa, colocar as coisas no carro de qualquer jeito. E o aprendizado que eu tirei desse dia foi sempre planejar melhor o nosso trabalho, saber as limitações da nossa equipe e limitações de tempo. E principalmente, se deu alguma coisa, você planejou tudo. Se deu merda na hora, basicamente, faça as coisas com calma, não joga material de qualquer jeito no carro. No caso, o gravador, esqueci de falar, tinha ficado em cima do carro, por isso que ele caiu. Então não joguem de qualquer jeito, façam com calma as coisas, lembre que o equipamento é caro e às vezes o trabalho nem vai compensar você perder uma câmera de 10, de 20 mil por causa de pressa, por causa de má administração do seu tempo. Outro perrengue também envolvendo gravadores de áudio. Uma vez eu fui gravar uma repórter e ela usou esse gravador aqui meu de mão para gravar entrevistando pessoas. Só que teve um momento que ela sem querer abaixou o ganho do microfone e de 40 minutos de material eu perdi cerca de 18 minutos de áudio. Foi um estresse também. O que me salvou nesse dia foi que eu tinha configurado a câmera para gravar também com um microfone direcional, um simples da Boya mesmo, mas já salvou. Usei alguns recursos do Premiere para editar o áudio ficar ouvível pelo menos. E nesse dia eu também aprendi 2 lições. Primeiro, estudem sempre os equipamentos de vocês. Parem, leiam o manual, vejam muitos reviews no YouTube, por exemplo, porque esse gravador tinha um botão de auto level, que ele desabilita essa rodinha e faz o trabalho de ganho automático. Se eu soubesse disso na época, isso aqui teria me salvado. Sem contar também que uma dica que eu dou para vocês, não rejeitem totalmente, não deixem de olhar para o áudio que a câmera grava. É claro que é sempre um áudio de referência, a gente não usa ele para trabalhos finais, pelo menos na maioria das vezes. Mas tem muita gente que deixa ele sempre mutado ou deixa ele estourado, e sempre quando vocês forem começar a gravar, regulem ele numa altura que, se precisar, por algum motivo, você vai conseguir usar pelo menos aquele áudio. Porque esse áudio ele pode te salvar. O áudio da câmera, 1 hora, pode te salvar. Outro perrengue que eu já passei também, fui gravar numa cidade aqui do lado, e a gente se distraiu gravando, tava super legal, super rendendo a gravação. Uma pessoa veio falar comigo, aquele carro que tá lá fora é de vocês? A gente falou, sim, é nosso. Ela falou, então, tira que tá alagando a cidade. Quando a gente chegou lá fora, era um dia chuvoso, obviamente, quando a gente chegou lá fora, um bueiro tinha entupido
e o carro já estava com água no cano de descarga. A gente teve que sair dali igual uns doidos, juntamos os equipamentos, saímos com água do joelho do lugar. E foi um dia bem desesperador, na verdade. Não deu nada, não aconteceu nada também, não perdemos nenhum equipamento. Saímos na chuva, com água até no joelho. Uma coisa que eu fiz depois disso é fazer seguros dos nossos equipamentos. Eu sei que é caro, eu sei que às vezes a grana não dá, mas então é sempre ficar atento no que está acontecendo em volta. A gente estava tão distraído com a gravação, estava rendendo tanto, que já era um dia chuvoso e a gente não percebeu que a rua na frente estava alagando. Então, sempre ficar esperto a tudo que está acontecendo em volta e, se puder, fazer seguro, porque se a gente tivesse perdido um equipamento ali, a gente ia perder provavelmente todo o equipamento. Então, é uma coisa que pode até fechar a sua produtora uma hora. Isso eu estou bagunçando esse negócio aqui tudo. Enfim, não vai terminar igual começou no vídeo não, isso aqui, tá? Mas uma coisa que muita gente passa. Eu gravo, minha câmera principal é uma Canon R6. É uma câmera muito boa, adoro ela, foi um puta de um investimento. Só que ela tem um probleminha que eu não gosto dela, que ela esquenta. E quando ela esquenta, ela realmente para de gravar até você esperar ela esfriar. Já passei alguns perrengues de no meio da gravação, ainda faltar um tempo considerável de gravação, ela esquentar. Começar a dar o aviso e o desespero começa a bater, a pessoa ainda não acabou de falar, o evento ainda está rolando e a câmera está dando aviso de esquentar. Isso é uma coisa que outras câmeras passam também, as câmeras da Sony também. Então, o que eu peguei de aprendizado nessa época com isso acontecendo direto? Muitas vezes é a bateria que está quente, então é um sensor na bateria. Algumas vezes você trocar a bateria, se você trabalha mais profissionalmente, você vai ter 3, 4, 5 baterias, até mais às vezes. Então, uma das soluções é você trocar a bateria. Isso resolve sempre? Não, não resolve sempre. Mas já é uma coisa que pode te ajudar. Só que o que eu mais percebo que ajuda nessas horas é você diminuir a qualidade de gravação. Talvez não tenha necessidade de você gravar aquela cena em 4K. O que faz a câmera esquentar é quando ela está usando todo o sensor dela, todo o poder do sensor. Então, quando você abaixa para 1080, por exemplo, já é uma qualidade que você consegue entregar um material bom, você consegue dar um zoom pequeno, mas você consegue dar um scale no Premiere, por exemplo, e ainda assim fica um material bom. Então, às vezes, você não precisa gravar em 4K tudo. Quando ela começou a esquentar, diminui para 1080, espera ela esfriar, volta para 4K, e assim você vai monitorando essas coisas até no final dar tudo certo. Mais um, esse é clássico. Quem nunca, depois de ter arrumado tudo, luz, preparado a pessoa para gravar, viu que esqueceu os cartões de memória? Isso é uma coisa séria, que simplesmente não tem o que você fazer. Já aconteceu às vezes, por exemplo, do cartão encher e eu ter que tirar o celular para finalizar algum vídeo. Claro que não ficou com a mesma qualidade, mas na hora da produção a gente deu um jeitinho da pós-produção. Esquecer o cartão de memória é uma coisa muito comum. Eu nunca esqueci a ponto de estar num lugar e não conseguir voltar para buscar. Já esqueci em trabalhos dentro da minha cidade, corri lá, atrasei um pouquinho a produção, claro que isso não pode acontecer, mas se aconteceu é o jeito. Fui lá, corri e busquei. Mas uma dica que eu dou para vocês que me fez nunca mais esquecer cartão de memória. Quando você vai conferir o equipamento um dia antes ou no dia da gravação, nunca confira só tipo a câmera tá aqui. Tripé tá aqui, iluminação tá aqui. Não, nunca confiram desse jeito. Façam o seguinte, peguei a câmera tá aqui. O que eu preciso para essa câmera funcionar? Bateria e cartão de memória? Cadê? Bateria tá aqui, cartão de memória tá aqui. Vou pegar a iluminação. O que eu preciso para a luz funcionar? O tripé e o cabo de força. Então tá aqui o tripé, tá aqui o cabo de força. Você não se preocupa só com o que você está conferindo, se preocupa o que você vai ter que fazer para ele funcionar. Dessa forma, eu sempre confiro bateria, filtro, cartão, e desse jeito eu nunca mais esqueci bateria, cartão de memória, nem nada. Uma das coisas que você pode precisar, por N motivos, talvez os cartões estão enchendo, talvez você quer fazer um backup e ter 100% de certeza que ele vai estar salvo no computador. Uma das coisas que você pode precisar fazer é descarregar os cartões durante a produção. Então, talvez você vai fazer uma produção de um dia inteiro. Gravou de manhã, não tem mais nada para fazer, agora é horário de almoço, pega e já descarrega os cartões para continuar as gravações de tarde. Isso é ok. Eu costumo fazer isso quando é um serviço mais longe, uma gravação mais longe, que eu quero ter certeza que está salvo. Além dos cartões de backup, eu ainda descarrego na hora e já coloco no HD externo também. E qual foi o perrengue que eu já passei dessa forma? Quando eu fui descarregar para o computador, não tinha espaço no computador. Esse computador meu, eu já comprei com 1 TB para não ter esse problema. Só que a gente é mal acostumado, a gente vai colocando coisa, colocando, não percebe, e quando vê, você tem 30, 50 GB de espaço, sendo que às vezes você vai descarregar o material, só o material tem 100, 120 GB. Isso é bom fazer até um dia antes de você ir para a produção. Descarrega o computador. Vê o que tem nele que não precisa estar nele, o que você pode subir para a nuvem e apagar dele, o que você pode jogar para um HD de backup físico, uma mídia física.
não deixem tudo no computador. Primeiro que você pode perder, pode acontecer alguma coisa com o computador na viagem também, no trabalho, e tem essa questão de se você precisar descarregar, não tem o que você fazer. Isso já aconteceu comigo, eu tive que esperar um tempão para jogar coisas para HD, e isso foi aí meia hora, para depois descarregar os cartões. Então eu perdi praticamente uma hora nesse processo, coisa que podia ter sido na metade do tempo. Antes de gravar, sempre confere se o computador está com espaço para você descarregar os cartões, se for um trabalho que você vai precisar fazer isso, claro. Duas conclusões que eu tirei de todas essas histórias dos perrengues e que eu quero passar para vocês agora. São duas coisas. Estudem os equipamentos de vocês. Estudem os trabalhos que vocês vão fazer antes. Conheçam os trabalhos. Façam todo o briefing com o cliente antes, para vocês chegarem preparados. E estudar o equipamento é fundamental. Às vezes a gente sempre quer um equipamento mais moderno, sendo que o equipamento que a gente tem talvez até já atende. E a gente nem sabe porque não sabe mexer nele completamente. Leiam os manuais, vejam vídeos de review no YouTube. Por exemplo, a questão do gravador, se eu soubesse desse botão de alto level, isso teria me salvado no dia da... É salvo ou salvado? Não sei, enfim. Meu áudio não seria perdido no dia. Então isso foi falta de eu simplesmente parar e estudar o equipamento que eu tinha nas mãos, que ele tinha uma solução para isso e eu não sabia. Outra coisa também, que eu até já falei um pouco, é estudar o trabalho. Faça briefings com a agência que você está fechando, faça briefings com o cliente final, enfim, converse, tenha certeza do que você está fazendo. Porque uma coisa que acontece que é ótimo para dar perrengue é você chegar achando que é um trabalho e na verdade ser outro. Então, claro que isso nem sempre vai ser culpa sua, você pode ser surpreendido, mas aí cabe conversa na hora, mas também, às vezes, parte da gente, produtor, que não perguntou como vai ser o trabalho, não perguntou quantas horas vão ser de trabalho, enfim, coisas minuciosas que a gente deixou passar e por isso a gente teve que rebolar na hora para conseguir atender de um trabalho que a gente não estava preparado. Pessoal, todo perrengue é aprendizado. Essas histórias que eu contei aqui, com certeza eu nunca mais vou passar por nenhuma delas, porque elas me fizeram evoluir como filmmaker e como fotógrafo. Então, isso é para somar na nossa carreira, na nossa trajetória, na nossa jornada. Enfim, você tem alguma história de perrengue também, boa ou ruim, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo, eu com certeza vou ler todos e até o próximo vídeo.